aí, estrelinhas, tudo bem com vocês? Aqui é Sandra e Ramona, vídeo novo no canal. O assunto de hoje é: o prazer é meu, o filho é teu. É aquela velha história de que na hora de fazer foi bom, mas na hora de serem homens de verdade e assumirem o que fizeram, não foram homens o suficiente. Comigo já aconteceu uma história assim, tá? Conheço muita história de muita mãe guerreira, batalhadora, que já fizeram das tripas coração para darem uma vida decente para os seus filhos, cujos esses tiveram um abandono do seu próprio pai, e muitas mães essas que não tiveram somente o abandono do próprio pai do seu filho, mas também da sua própria família. Acontece que eu não fui a mãe da história, eu fui a filha. Conheço aí muita gente que já teve abandono de mãe, abandono de pai, que estão aí sem receber pensão ou que nunca receberam pensão na vida, que é o meu caso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não tenho vergonha nenhuma de uma história que é minha, e não tenho vergonha nenhuma de estar compartilhando isso com vocês. Enfim, primeiramente eu agradeço muito a minha mãe por nunca ter me escondido absolutamente nada sobre uma história que não é somente dela, mas da família, mas também uma história principalmente minha, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que, como eu disse antes, meu pai nunca quis saber de mim até hoje. Minha mãe engravidou aí com 21 anos de idade. Foi em 1993, exatamente 23 anos atrás. Na época, era considerado muito jovem uma menina de 21 anos grávida, né? Não é uma coisa que nem hoje, ele há 21 anos, hoje em dia já é normal. Mas só que na época não era normal, era uma coisa que nem como se fosse uma menina de 13, 14 anos tá engravidando, né? A minha mãe veio de uma família rígida, sim, o pai era brabo, enfim, mas a minha mãe tinha a liberdade dela, até porque os tempos eram outros, né? Era uma época que tu podia ir pra balada tranquilamente, tu podia andar na rua à noite tranquilamente, podia ali andar de bicicleta na rua também tranquilamente, eram outros tempos, era tudo mais seguro, né? A minha mãe tinha o namoradinho dela ali, primeiro homem da vida da minha mãe. Eu sou, na verdade, o resultado da primeira vez da minha mãe. E a minha mãe também nunca teve vergonha de dizer isso. E acontece aí que a minha mãe engravidou, foi lá procurar o meu pai, e ele teve a cara de pau ainda de dizer: quero ver tu provar que esse filho é meu. Sendo que ele tinha absolutamente a noção que ele sim era o primeiro e único homem da vida da minha mãe. E ele pegou e rasgou o exame de gravidez na cara da minha mãe. E não só abandonou a mim e a minha mãe, como deixou bem claro que não ia ajudar, não ia, né, enfim, não queria nem saber. E começou a namorar com uma menina. Tanto com a minha mãe grávida ali, né? Eles moravam ali muito próximos. Ele era tão filho da puta que ele passava com ela de mãozinha dada na frente da minha mãe, com a minha mãe com a barriga desse tamanho, na frente dela, debochava da minha mãe e ria da cara da minha mãe. Ele começava a beijar essa menina na frente da minha mãe só pra provocar, sabe? Coisa assim, bem ridículo, né? E pra contar pra família, né? Pra uma família rígida, a minha mãe pensou: meu Deus, o que que eu vou fazer? A minha mãe procurou ajuda através de uma vizinha ali da família. Inclusive, hoje, essa mulher que contou pra família, né? Ela é minha madrinha. E minha mãe já tava com as malas prontas, inclusive, né? Meu avô ficou bem brabo. Sim, ele deu um soco na mesa e disse: aquele desgraçado, aquele filho da puta de uma égua, ele ia fazer sim um casamento forçado, né? Porque naquela época, até muito tempo atrás, era isso, né? O Deus o livre, uma mãe solteira. E meu avô disse: ó, Sandra, não, tu não vai embora. Na época moravam cinco pessoas ali onde minha mãe morava. Meu avô disse assim: ó, onde se comem cinco, se comem seis, vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda, vai ser amada, vai ter toda assistência, não precisa se preocupar com nada porque não vai faltar nada. A sorte que a minha mãe teve assistência da família dela, porque muitas meninas já não tiveram a mesma sorte, né? Não tiveram somente o abandono do próprio pai ali, mas da família, né? Tiveram que se virar absolutamente sozinhas. Por isso que eu digo, eu nunca
fui uma criança que sentiu falta da presença de um pai. Nunca. Pra mim era absolutamente normal. Chegava o dia das crianças ali, porque tem muita criança que é abandonada pelo pai, que, ai, porque meu pai não quis saber de mim, aí coloca a culpa na mãe, aí fica fazendo aquele mimimi, aquele showzinho ridículo. Comigo foi sempre normal, sempre fiz os trabalhos de Dia dos Pais. O que eu fazia? Eu dava pros meus tios. Eu não tive irmãos, eu nunca senti falta. Às vezes as pessoas sentiam pena de mim, porque, ai, não tem irmão, coitadinha, não tem pai. Coitadinha nada. Eu nunca fui uma criança sozinha. Eu tinha muitos primos, muitos amiguinhos, me divertia muito bem sozinha quando precisava. Nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada. Olha, eu tive um vô, uma avó maravilhosos, graças a Deus, assim, olha, nunca me faltou coisas somente materiais, como comida, enfim, mas nunca me faltou carinho, atenção, afeto. Por isso que eu digo, a minha infância não poderia ser melhor. Eu tive a sorte de ter nascido na família certa, onde, assim, eu tive abandono do meu pai, mas eu não tive abandono na minha família, porque eu fui muito amada até hoje, sabe? Agradeço muito a minha mãe por nunca ter me escondido nada, sabe? Inclusive o meu pai, ele fez a minha mãe abortar, que na época eram umas injeções, sabe? E ele fez a minha mãe aplicar aquilo ali na frente dele e não deu certo, tanto que eu tô aqui. Por isso que eu digo que eu devo ter uma missão muito importante na Terra, porque eu não fui, o aborto não deu certo. Pra sorte, pra tristeza dele, não deu certo. Eu estou aqui, vivinha da Silva. Meu vô nunca deixou minha mãe colocar ele na justiça. Um monte de gente pensa, nossa, porque tu foi burra, tu foi otária, tu podia ter arrancado a alta grana dele, porque ele sim, hoje ele é de uma família rica, ele tem empresa, ele é bem conhecido, né? Não vou citar o nome dele, mas só que assim, ó, eu não quero dinheiro de alguém de pessoas onde eu nunca fui bem-vinda, tá? Eu digo isso pelo seguinte, eu com 11 anos de idade conheci o filho da puta, eu conheci ele. E eu disse na cara dele o seguinte, na hora de fazer foi bom, mas na hora de assumir ser homem de verdade, tu não foi homem de verdade. E aquilo ficou na cabeça dele. Como eu conheci ele, seguinte, a minha mãe, hoje ela é casada, né? Hoje eu digo que eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Na verdade, assim, a presença de um pai nunca me fez falta, mas hoje, assim, olha, eu tenho um pai, olha, que me ama, que me adora, que me enche de mimos, enfim. Nossa, agradeço a Deus, sabe, por ele ter entrado na vida da minha mãe, na minha também. Faz a gente, olha, muito feliz, né? É meu padrasto, mas é meu pai, eu digo que ele é meu pai. E a gente sabia onde meu pai biológico morava, e se meu padrasto disse assim, ó, nós vamos ir lá conhecer o teu pai, tu quer isso? Eu disse, vamos lá, vai ser um dia super normal, né? Porque eu nunca fui... Vamos lá, vamos ver. Fui lá, fui assim, ó, baita de um casarão onde ele morava, mas assim, ele é uma pessoa rica disso daqui, mas porém pobre de ser humano, porque assim, ó, todo mundo falava mal dele lá onde a gente foi lá procurar ele, até o pessoal que morava perto, assim, disseram, tomem cuidado para ele não passar por cima de vocês com a caminhonete dele. Ele era muito mal visto, ninguém gostava dele, assim, olha, sério, eu ouvi as piores coisas possíveis a respeito dele. Eu pensei, meu Deus. Fui lá, beleza, fui super bem recebida, minha avó me abraçou, me beijou. Inclusive a mulher, o meu pai biológico, ele é casado com a mesma mulher que ele abandonou minha mãe pra ficar com ela. E ela tava grávida, ou seja, eu tenho um irmão, não conheço ele pessoalmente ainda. Tá? Conheço somente por fotos. E eu abracei ele, foi a mesma coisa que ter abraçado um estranho. Foi essa sensação que eu tive. E quando eu tinha 17 anos, o meu pai veio atrás de mim de novo. Foi até uma surpresa pra mim, ele prometeu ajuda e tal. Eu não ia negar. Até porque, assim, ele me devia mesmo, né? Porque, assim, eu iria usar esse dinheiro pra quê? Pra minha faculdade, pra um carrinho, pra minha casa... Eu não ia fazer desse dinheiro uma diversão. Não, jamais. Eu iria fazer usufruto desse dinheiro para uma coisa, para um investimento,
né? E não pra festinha, pra bolsa, sapato, por isso, porque eu não preciso disso. E ele... A gente estava mantendo contato, ele não... Uma coisa também que eu achei bacana da parte dele é que ele não escondeu do filho dele que ele tem outra filha por aí. Tanto que na época eu tinha 17 anos, o meu irmão tinha 5 anos. E esse meu irmão de 5 anos disse assim pro meu pai: vai atrás dela, tu não pode abandonar alguém, né? Vai atrás dela, eu quero conhecer ela pra gente brincar junto, né? Enfim, sabe, eu fiquei encantada com aquilo, né? E a gente se mantinha contato, sim, na época. Ele fez um quarto, inclusive, pra mim lá na casa dele. Ele me mandava fotos, enfim, ele é arquiteto, construtor, designer, um monte dessas coisas, assim. Ele faz realmente uma coisa que eu tenho que admitir. O cara foi filho da puta, assim, com a minha mãe e comigo, mas um cara baita profissional, assim. E ele prometeu me ajudar, enfim. Mas só que ele sumiu do nada, sumiu, desapareceu da face da terra, e eu pensei, se era pra ter sumido, pra ter aparecido, ter sumido de novo, que não tivesse aparecido. E eu fui atrás dele. E quando eu fui atrás dele, a surpresa, né? Eu fui lá, eu senti uma coisa como eu não tava sendo bem-vinda lá, né? Ele não tava. Ele, nem a mulher dele, nem o meu irmão. E eu fui lá, ele não mora aqui na cidade, ele mora numa cidade de praia, aqui no Rio Grande do Sul. E passou um mês, passou dois, passou três, eu pensei, mas será que ninguém foi capaz de ter dado o recado que eu fui lá procurar por ele? E eu entrei em contato com ele e ele veio com 7 pedras na mão. Me chamou de tudo quanto é nome, me encheu de caroço, disse que o interesse era meu em ter ido lá. Mas me falou tanta coisa, me jogou na cara que a mulher dele se formou sem ajuda de ninguém, que não sei o quê. Eu simplesmente disse assim, olha, eu não tenho por que botar ele na justiça, porque eu não quero dinheiro vindo daquela gente, porque eu sei que eu não sou bem-vinda lá, não quero nada, né? E quando eu falo essa minha versão para as pessoas me dão razão em não querer nunca ter botado ele na justiça. E tanto que eu fiz? Eu me formei sem a ajuda dele. Ano passado eu me formei em administração. Sabe o que eu fiz? Eu mandei um convite para ele com uma cartinha dizendo aqui: eu consegui sem um centavo teu. E tu vai ouvir falar muitas coisas boas a meu respeito. Espero de coração que eu não tenha um homem filho da puta que nem tu foi com a minha mãe, né? Espero que Deus me coloque um cara incrível na minha vida, né? Pra mim esfregar minha vida perfeita na tua cara. Eu simplesmente fiz isso, mandei o convite da minha formatura, óbvio que ele não veio, né? E mandei inclusive algumas fotos para ele no e-mail, por e-mail para ele, dizendo, ó, me formei sem tua ajuda, entendeu? Se lembra aquela vez lá que tu esfregou na minha cara que a tua mulher é que ela se formou sem ajuda de ninguém? Eu também me formei sem ajuda de ninguém. Eu posso ter tido, sim, ajuda da minha mãe, ali do meu padrasto, quando, né, eu precisei, tive ajuda, sim, mas só que eu não precisei daquele dinheiro sujo de uma pessoa, de uma família que nunca quis saber de mim. E foi isso que aconteceu, e por esse motivo eu não vejo necessidade de eu querer botar ele na justiça. Porque eu não quero problemas na minha vida, porque ele é tão mal falado lá, ele é tipo assim, sabe, que eu tenho medo que eles façam ainda alguma coisa comigo, ou sei lá, então eu prefiro deixar quieto, eu aqui no meu canto, ele lá. Isso é uma decisão minha. Gente, espero que vocês tenham gostado, foi uma história minha, que eu resolvi compartilhar com vocês e fazer um videozinho diferente. Deem joinha se vocês gostaram, comentem embaixo se vocês, né, já passaram por uma história assim sobre abandono. Se inscrevam aí no canal. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo.